Olá, tudo bom? Você pode não saber, mas o Instituto Elos é especialista em promover a cultura da abundância, através do reconhecimento do potencial local, aumentando o senso de pertencimento das comunidades e impulsionando o protagonismo dos agentes que fazem parte desta comunidade, que são estes atores. E entre as diferentes trilhas que esta organização maravilhosa desenvolve, e possui uma missão justamente de promover esse reconhecimento do potencial local, aumentando o senso de pertencimento das comunidades e impulsionando o protagonismo de todas as esferas sociais. A Natasha Gabriel, que é cofundadora do Instituto Elos e é diretora de novos projetos e diretora pedagógica, vai falar para a gente hoje um pouquinho do Instituto e de uma trilha que está sendo desenvolvida agora, fresquinha, que faz parte de todo esse contexto que o Instituto desenvolve, que é a trilha pessoal com foco na abundância, na escutativa, na crença do sonho, no plano de desenvolvimento, na proatividade, no desenvolvimento de pertencimento da comunidade e em conseguir olhar e desenhar futuros possíveis. Diante deste cenário incerto que a gente vive, de aprendizado acelerado, é um prazer, obviamente, falar pouquinho aqui com a Natasha e entender um pouco mais esse contexto. Tudo bom, Natasha? Boa noite, Pandolfo. Muito bom Boa estar aqui noite. com você hoje. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Bem feliz de poder estar aqui, né, lançando Trilhas Elos, que é um novo curso nosso, é um novo percurso de aprendizagem que o Elos está lançando. Então, para quem não conhece o Elos, queria falar rapidamente. O Instituto Elos é uma organização social com 21 anos de trajetória. A gente nasce a partir de processos, né, de educação social e desenvolvimento de tecnologias sociais. Hoje o Elos é reconhecido mundialmente por essa experiência, tem levado a metodologia do Elos para diferentes países, né, mais de 50 países já receberam essa metodologia, e tem apoiado muitas pessoas em seus processos de desenvolvimento pessoal, mas também em processos de transformação social pelo mundo, né? Tanto em processos de desenvolvimento local, territorial, na área de educação. Então, esse é um pouco desse percurso. A gente tem apoiado essas organizações, pessoas a trabalharem nisso. E o Elos, ao longo desses 21 anos, a gente desenvolveu uma metodologia que ela se organiza em 7 áreas de atuação. É uma metodologia de atuação prática, né? Então traz um conteúdo teórico, obviamente, mas também ela convida as pessoas a ir para a prática. E ela é organizada em 7 passos, né? Que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. O olhar, né? Onde a gente busca e exercita a abundância, o foco no que existe, né? Tanto em nós, nas nossas habilidades, como também no que existe na nossa comunidade, no nosso território, ao nosso redor. O afeto, onde a gente promove processos de conexão afetiva, exercita bastante a escutativa, que é esse espaço da gente também permitir, né, empatizar com o outro, escutar as diferentes perspectivas. Isso é cada vez mais necessário no mundo que a gente vive. O sonho, que é o terceiro passo, então é um momento onde a gente convida pessoas, então, tanto pensando no aspecto pessoal, convida pessoas a sonhar. Então, que sonho é esse, né? A partir das minhas habilidades que eu reconheço em mim, desse potencial, dessa conexão, desses laços de afeto que eu estabeleço, que sonhos que eu tenho, né? Tanto pessoais como também para o mundo onde eu vivo, né? O cuidado, que é o momento de você planejar as estratégias. Então, nessa metodologia, você conhece um pouco dessas estratégias. E o milagre, que é o momento de você botar a mão na massa, né? Muito mais pela ideia desse poder do coletivo, esse poder da materialização que nós, né, temos, e todos nós temos, e exercitando isso no nosso dia a dia, né? Como é que a gente pode promover processos de transformação no nosso cotidiano, ao nosso redor, né? no nosso espaço, no lugar onde a gente vive. A celebração, que é o sexto passo, onde a gente também tem uma vida muito louca hoje em dia, né? Tem um contexto de fazer, todo mundo produzindo muito, né? No sentido
bem prático, mas às vezes a gente se esquece de celebrar, né, o espaço, o quão importante a gente, a cada momento da nossa vida, poder reconhecer o que a gente tem feito, né, tanto individualmente como coletivamente. E a revolução, que é o momento de pensar novos passos. Então, se eu fiz, né, se eu promovi um processo de transformação no primeiro momento, de repente, pessoal, o que mais eu posso fazer nos próximos passos, né? Então, a Trilhas Elos, ela vem dessa busca, nesse momento que a gente está vivendo, de muitos desafios, né, de grande complexidade no mundo, passamos agora por uma pandemia, e ela nasceu desse desejo de apoiar também pessoas, né, tanto no aspecto pessoal como no aspecto profissional, a refletir sobre essas questões que estão postas, né? A gente está vivendo uma série de eventos, né, de a mudança climática, as questões sociais, né, os desafios socioeconômicos, e a gente vem, né, esse percurso que a gente vem oferecendo às Trilhas Elos, ele vem para trazer um espaço de reflexão, né, de você trocar entre você e as pessoas que vão participar também desse curso, quais são as questões que estão postas, o que está vivo para mim, vivenciando o mundo hoje, né? O que está presente aqui. Você tem o que... Muito bom. Eu estou aqui prestando atenção na sua fala, estou anotando aqui, né? E eu estou achando interessante que é o seguinte, eu consigo fazer um paralelo com várias situações do mundo moderno da gestão, das competências e habilidades que são necessárias para serem desenvolvidas e entender este mundo moderno. Então, você me corrige se eu estiver falando bobagem aqui no que eu vou te dizer. Primeiro, eu preciso ter um olhar, eu preciso entender o contexto, preciso saber onde eu vivo, de que maneira que eu estou, como que eu me relaciono. É diagnóstico que qualquer um tem que fazer consigo mesmo ou na sua empresa. Aí eu preciso criar um laço de afetividade e entender como que eu vou desenvolver a minha energia para fazer com que tudo isso possa ser planejado por meio dos meus sonhos, que é aonde eu quero chegar. Eu tenho sonhos, eu quero que isso tudo aconteça, eu consigo visualizar, de certa maneira, onde eu estou e para onde eu quero ir. Mas, para isso, eu preciso ter cuidado, fazendo um passo a passo, tendo um planejamento. Preciso de um milagre, que não adianta só escrever, ter planejamento, é preciso TBC, né? Precisa trabalhar bastante para fazer com que as coisas aconteçam e colocar tudo isso em ação. Muitas vezes a gente esquece de celebrar, e celebrar está bastante vinculado a resultados que a gente tem que perseguir. Os resultados eles precisam ser alcançados e a gente precisa encontrar resultados tangíveis. E essas coisas todas elas estão ligadas à nossa vida pessoal, à nossa vida profissional, às diferentes esferas que a gente possui. Quando a gente fala em revolução, nada mais é do que a gente conseguir, além de medir, ainda olhar como que isso tudo se retroalimenta. Então, Natasha, é espetacular a metodologia e a maneira com que vocês percebem estas habilidades que estão ligadas a essas competências pessoais, aos soft skills, mas a minha próxima pergunta é como é que isto é usado? Isso se aplica à liderança de comunidade, a uma liderança educacional? Isso serve para a minha vida pessoal? Como que essa metodologia ela pode ser utilizada e ela se aplica? Muito bom, conta um pouco mais para a gente. Muito legal, acho que você traduziu de uma forma super acessível, né? Os 7 passos da metodologia Elos. Então, assim, esse curso, Trilhas Elos, ele foi criado assim, para pessoas que estão no momento ou que querem pensar sua transição profissional, ou que querem desenvolver suas habilidades, descobrir mais sobre seus potenciais, tanto pessoais como profissionais, no sentido, né, de como é que eu aplico aquilo que o meu potencial, as minhas habilidades a serviço também de uma causa, de um processo de cidadania, e como é que eu faço isso dentro também, promovo processos de transformação dentro da minha instituição, seja uma organização social, uma empresa, uma escola, ou seja, como é que eu posso, a partir dessas descobertas, promover esses processos de transformação. Quando a gente pensou as Trilhas Elos, a gente entendeu que seria muito bacana dividi-las em 3 trilhas, né? Então, a primeira trilha, que é a trilha que a gente está, enfim, abrindo as inscrições para
as inscrições estão abertas para o início da turma em março, é a trilha pessoal. Na trilha pessoal, a gente vai trabalhar justamente a questão do indivíduo, né? Quem sou eu nesse mundo, no contexto onde eu vivo? Então, no meu contexto de trabalho, quais são as minhas potencialidades, as minhas habilidades que estão à disposição desse coletivo, né? Seja numa empresa, seja numa organização social, ou numa escola, ou, enfim, no meu contexto onde eu gostaria de desenvolver isso. Dentro da trilha pessoal, a ideia é que a gente trabalhe um percurso onde a gente consiga focar, né, nessas habilidades, então, com foco na abundância. O que eu tenho, né? Ao invés de pensar tudo que ainda eu gostaria de desenvolver, claro, justamente essa prática vai te trazer também novas habilidades, mas o que eu tenho de habilidades que poderiam estar a serviço, né? Serviço desse coletivo? Que talentos que eu tenho? Qual que é a minha rede de apoio? Então, eu estou pensando em desenvolver, fazer uma transição de carreira, eu estou pensando, acabei de me formar na universidade, gostaria de, né, entrar no mercado de trabalho, quero trabalhar, quero desenvolver. Eu sou uma liderança comunitária que quero desenvolver processos na minha comunidade. O que é importante para mim, enquanto liderança comunitária, enquanto gestor de uma empresa, aprender, adquirir enquanto prática, ao mesmo tempo, o que eu já tenho? Então, que sonhos que estão me movendo, né? Que sonhos que me movem na trilha pessoal? E como é que eu gostaria de implementar isso e realizar esses processos, né? A segunda trilha, então, essa é a trilha que a gente está abrindo agora, as inscrições para março. A segunda trilha é a trilha local, é uma trilha que depois de você, enfim, vivenciar esse processo, entender suas habilidades, os seus potenciais, a ideia é que a gente possa, então, entender a sua rede de apoio, qual é o seu time, né? Qual é a sua turma, seja numa empresa, então, com quem que eu vou promover, por exemplo, uma ação dentro dessa empresa, ou dentro dessa escola, ou num bairro, quem é um grupo, eu formando um grupo, com quem eu quero vivenciar esse processo de aprendizagem. E aí, sim, a gente exercitando também o sentido de pertencimento, né, de fortalecimento de vínculos, de fortalecimento do senso de equipe mesmo, de trabalho num coletivo. Acho que o mundo cada vez mais precisa de colaboração, né, Pandolfo? Então, assim, essa prática na trilha local também vem para isso. E a terceira trilha, a trilha global. A trilha global, ela vai te convidar, a partir de uma ação que você experimentou na trilha local, a olhar para as causas, né, enquanto um cidadão do mundo, né, enquanto uma pessoa que também vive nesse planeta e tem questões aí, gostaria de promover processos de transformação a partir do lugar onde eu estou, seja na minha empresa, no meu bairro, no meu condomínio, numa escola, numa universidade, o que eu quero, com que causas eu quero dialogar, né? Quais são as causas que têm afinidade e que eu poderia oferecer das minhas habilidades, da minha rede de contatos, do meu grupo, a favor dessas causas. Então, a trilha global, ela vem para isso, para a gente dialogar nesse processo e convidar pessoas, né, a identificarem que causas elas querem apoiar e ampliando, assim, suas ações. Acho que o mais importante também disso tudo que eu tenho para dizer, né, e por isso que a gente escolhe começar pela trilha pessoal, é que não existe mudança sem... Acho que até um clichê, né, dizer isso, mas não existe mudança que não parta de você, né? A mudança, ela parte também de uma atitude, né? Enquanto a gente não se coloca em movimento, fica difícil a gente querer que essa mudança aconteça no âmbito externo, né? Fora de você. Então, por isso que a trilha pessoal, ela convida você a fazer uma reflexão e uma ação sobre que pontos, né, eu quero transformar no meu cotidiano, na minha vida. Então, essa jornada, acho que um ponto muito bacana, o Elo sempre fez coisas no presencial. Apesar de ser uma jornada no mundo virtual, ela vai te convidar a um movimento. Um diferencial, né, do curso é que ela vai te convidar a um movimento na vida real. Então, interagindo com a sua rede de apoio, interagindo com o seu cotidiano. Entender quem eu sou e em qual contexto eu me encontro para desenvolver o máximo de potencialidades existentes
para agir localmente, pensando globalmente, agindo localmente. É isso mesmo? Exatamente. A gente vive esse mundo, né? Como eu falei, de grandes desafios. Acho que está todo mundo aqui. Imagino que as pessoas que estão nessa live, cada um tem um chamado para estar aqui hoje, ou seja, está pesquisando uma questão, né? Presente em si e no mundo, no seu entorno. E sabendo desses desafios, a equipe Elos está aqui para apoiar, né? Para acompanhar cada um de vocês nessa trilha. A ideia é que nós tenhamos encontros, né? Além de todo o conteúdo teórico e de materiais, né? Vídeos, textos, a gente também programou ao longo de cada uma das trilhas um acompanhamento, uma mentoria, né? Para que essa trilha ela seja mesmo um espaço de troca, de vivência, onde o grupo que se formar a cada trilha possa trocar das suas experiências e que essa troca também possa ser muito rica, né? Fazendo uma analogia, né? Quando a gente faz uma trilha no meio da natureza, a gente vai, cada um vivencia esse percurso de uma forma. E o mais bacana é que essa experiência também ela é pessoal, mas ela é coletiva ao longo do caminho. E a gente tem nossos mentores, facilitadores que vão estar à disposição das pessoas. Fiquei curioso. Conta alguns exemplos para nós aí da prática, como acontece o desenvolvimento dessas trilhas. Para falar um pouquinho da trilha pessoal, né, a gente tem acompanhado ao longo desses anos, temos outros programas também aqui no Elos, onde a gente acompanha pessoas em processos desde transição de carreira, então, que estão pensando, olha, eu trabalhei minha vida inteira, de repente, no mercado financeiro e quero dedicar mais tempo a um processo de transformação social, né, cultural, enfim. E a gente apoia essas pessoas, então, nesses processos, a refletir sobre suas habilidades, a refletir sobre o seu contexto, sua rede de apoio, e como que isso pode se implementar, ou seja, eu quero promover um processo de mudança e, às vezes, eu preciso também de um acompanhamento, de uma troca, né? As coisas também não podem só se elaborar internamente, e às vezes uma contribuição também de quem tem acompanhado pessoas, né, em processos de transição são muito importantes. Um outro exemplo que eu acho muito legal é que a gente trabalha muito com jovens, então, jovens profissionais, jovens universitários, e que têm interesse de entender um pouco de tudo que eles estão vivenciando na sua vida, como é que eles podem levar isso para uma atuação profissional, né? Seja dentro de uma empresa, ou numa escola, uma universidade, ou numa organização, ou mesmo num estado, né? No município, enfim, eu trabalho no poder público. Então, como é que eu posso fazer da minha atividade cotidiana algo virtuoso, algo que contribua de fato para a sociedade? E esse trabalho vem para somar, vem para apoiar você identificar quais são os pontos, né, que precisam ser melhorados, obviamente, mas o que enriquece, o que eu já tenho e de repente eu não tô colocando foco nisso, né? Eu fico muito no olhar da escassez. Nossa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho as condições necessárias. Isso é verdade, a gente vê isso, né? E vê isso na realidade, todo esse processo de desigualdade social e tudo mais, mas também o que já existe, né? O que existe em mim, o que existe no meu cotidiano, no meu contexto social, que poderia ser potencializado. Então, olhando esse foco colocando um foco na abundância como uma possibilidade de transformação, né? De promoção de processos de transformação. Um outro exemplo que a gente tem trabalhado bastante também é num contexto social, com lideranças comunitárias, e que eu acho muito bacana, porque isso tem promovido processos e projetos, né, muito legais de transformação em várias comunidades, em vários territórios, ainda que seja extremamente desafiador. A gente sabe que tem, né, aí muitos desafios do ponto de vista do acesso a direitos, à justiça social, mas também a gente tem visto experiências e processos de transformação social bastante relevantes. Então, tem lideranças comunitárias que realmente estão promovendo verdadeiras transformações em seus territórios, né? Em escolas públicas, em bairros
em situação de vulnerabilidade, agora mesmo na pandemia, o Elos apoiou uma série de comunidades e de lideranças comunitárias, mas, na verdade, as lideranças fizeram muito, né? Foi um processo de transformação de solidariedade riquíssimo. Então, também é um convite para quem quer se perguntar, poxa, eu, cidadão, né, desse mundo, cidadã do mundo, o que eu posso promover a partir do lugar onde eu vivo, onde eu estou, qual é a minha contribuição. Muito legal. Natasha, eu quero explorar um pouquinho mais isso contigo, que você conte um pouco mais dessas diferentes ações que o Instituto Elos promove, antes da gente falar um pouquinho mais dessa trilha, de como que a gente faz para entrar junto, para embarcar junto nessa e fazer essa transformação pessoal e social que o mundo tanto necessita. Mas, antes disso, eu preciso, obviamente, dar uma atenção para quem acompanha a gente aí, o Felipe, o Valfran, a Dani, a Monique, o Léo, o Rodrigo, o João Luiz, a Ana Beatriz, a Natália, o Caio, o Abigael, a Lia, a Lourdes, Patrícia, tem muita gente acompanhando a gente, a Val, o André, o Léo e todos aqueles que nos acompanham ao vivo, que depois, obviamente, também vão assistir esse webinar que vai ficar gravado para todo mundo poder acompanhar e conhecer um pouquinho mais dessas ações do Instituto Elos. Mas eu quero acompanhar, eu quero aproveitar, a gente já pode fazer pergunta já? Tem pergunta de quem está nos assistindo, já pode fazer? Claro, com certeza, estamos aqui para isso, né? Muito legal. Acho que esse é o espaço da gente trocar, perguntar, tem muita gente que enfim, quer saber mais. Muito bom. A gente tem mais elogios do que pergunta, isso é verdade, a gente está aqui fazendo um trabalho bonito, tem mais elogios do que pergunta, mas tem perguntas que são do Léo, e a primeira delas é: com a trilha Elos, eu consigo desenvolver conhecimentos para trabalhar com os empreendimentos sociais? Isso, com certeza, com certeza. Você já falou um pouquinho disso, mas... Eu vou detalhar um pouco mais. Sim, né? A ideia é que se você tem vontade de trabalhar com empreendimentos sociais, então, olhando a partir também dos seus interesses, então, na trilha pessoal, você vai focar muito em entender quais são os seus interesses, a sua rede de apoio, quais são os sonhos que você tem em termos de promover uma ação de transformação a partir de um empreendimento social, que habilidades você dispõe e quais você ainda também precisa adquirir ou sua rede de apoio tem à disposição. E aí a gente parte para um segundo momento, né, que é juntar um grupo. Então, você vai fazer isso no coletivo, você vai compor um grupo, ou você vai ter uma rede de apoio que vai te apoiar no seu empreendimento social. Normalmente, né, os empreendimentos são, muitas vezes, coletivos. Então, a trilha local, ela vai te propiciar isso. Qual é o projeto? Qual que é o seu empreendimento? E a trilha local vai ser um espaço para você desenvolver um protótipo, por exemplo, do empreendimento social, né? Uma primeira ação, um embrião desse empreendimento social. E a partir dessa ação que você vivenciou com esse coletivo na trilha local, você pode depois, então, na trilha global, entender um pouco mais sobre isso. Poxa, eu fiz essa ação, né, um empreendimento, por exemplo, com mulheres, voltado para a geração de renda, né, dando um exemplo aqui mais concreto. Então, a partir disso, eu fiz meu protótipo, eu fiz uma primeira experiência junto com esse grupo, tivemos coisas que funcionaram, coisas que precisam ser melhoradas. Isso está vinculado aqui ao quê, né? Quais são as causas com qual esse empreendimento está dialogando, esse empreendimento social? Como é que eu posso fortalecer isso, me vinculando a movimentos, né, que já existem nessas temáticas? Então, se é um empreendimento com mulheres, né, existem uma série de empreendimentos, por exemplo, da economia solidária, que são vinculados a isso, existem as startups, existem grupos e fóruns de mulheres. Então, como é que eu posso ali me articular, identificando na minha região quais são esses possíveis empreendimentos no Brasil, e aí eu vou fortalecer esse processo na trilha global. Então, esse é um exemplo assim, do que dá para você trabalhar em termos de empreendimento social, caso você tenha interesse. Muito bom. A Ana Beatriz tem uma pergunta muito boa, que é, além de saber como que ela faz para embarcar nesse curso, como é que ela faz para conseguir uma bolsa, se tem algum desconto, mas nós não vamos falar disso agora, não. Pessoal, a gente vai ter que esperar até o final. Tenho novidades. Mostra que a gente tem novidades sobre isso. Antes disso, deixa eu te perguntar uma coisa. Para fazer tudo isso, uma das coisas importantes, assim como desenvolver essas habilidades todas, é ter relacionamento, né? A gente precisa ter bom relacionamento.
como que o Instituto Elos cria estratégias ou desenvolve todo esse network para conseguir criar um ecossistema que, de fato, consiga promover essa transformação. Muito legal. Hoje o Elos ele tem uma rede de parceiros, né, que eu acho, inclusive a Interetec é uma delas, a nossa plataforma, né, virtual, que está aí, que está nos dando todo esse suporte para levar toda essa metodologia para o ambiente virtual. Isso nos deixa muito feliz e fazer isso de uma forma acessível, inclusive, né, que isso não seja algo difícil para quem não tem tanta familiaridade também com esse mundo virtual, ainda que claro, a gente já sabe que as pessoas passaram aí 2 anos tendo acesso a esse mundo, né, virtual. Então, o Elos tem uma rede de parceiros, tanto de organizações sociais, como empresas, como lideranças comunitárias, e também uma rede de jovens que tem desenvolvido projetos fantásticos. Então, a gente acompanha, é parceiro, é fã, né, de vários projetos que nasceram ou que se desenvolveram ou que a gente viu aí, aprecia demais, né, tanto desses jovens como de lideranças comunitárias, e para além disso a gente vem construindo ao longo desses 20 anos uma série de parcerias e que eu acredito que pode facilitar bastante também para quem está iniciando uma jornada dessas, né, que quer se engajar mais, que quer promover processos de transformação, seja no seu espaço, no seu coletivo, na sua empresa, na sua escola, no seu bairro. Legal. Eu fiquei curioso com uma outra coisa. O mundo do Instituto Elos, de certa maneira, ele é físico, né? Ele é um mundo de pegada, de pessoas, né? Ele desenvolve temas, ele desenvolve pessoas, ele desenvolve comunidades, né? Que, obviamente, assim como todos os setores, foi afetado pela pandemia, e a gente vive no mundo híbrido, e é isso que a gente está fazendo agora, né? De certa maneira, a gente conseguir dar voz e atender mais pessoas. Então, a gente teve uma aceleração muito grande do uso das tecnologias, né? Isso é inegável, né? Eu acho que, inclusive, que a parceria com a Interedetec é um pouco disso, e a gente conseguir, quem sabe, ter uma escala maior de pessoas em mais lugares promovendo a mudança. Mas isso não muda a outra realidade, que é essa necessidade do encontro, né? Nesse mundo que cada vez é mais híbrido, que a gente vive num mundo híbrido. Então, Natasha, conta um pouquinho para a gente, assim, isso é uma curiosidade minha agora com essa tua fala e esse trabalho lindo que vocês fazem. Como que vocês lidam com esse desafio? Quais são as estratégias que vocês têm encontrado para fazer com que tudo isso extrapole, né, esse vasto conhecimento que agora, felizmente, é desenvolvido por meio de trilha, por meio que várias pessoas possam acessar, mas como que vocês percebem esse desafio, como que vocês buscam estratégias para lidar com tudo isso e fazer com que esses diferentes atores, que agora são de diferentes regiões do Brasil e do mundo, consigam agir localmente, globalmente? Muito legal você ter falado, acho que complementando também a pergunta anterior, bom, o Elos tem uma rede, né, de jovens que estão em 51 países e também tem uma atuação em mais de 500 comunidades, então já atuou em mais de 500. Então, de certa forma, a gente tem uma rede aí também durante a pandemia que foi se construindo, que é a rede Elos, que muitas das pessoas que provavelmente também estão por aqui apoiaram várias iniciativas de ajuda de assistência emergencial para essas comunidades que estão no território nacional. E aí, sim, foi um desafio para o Elos, acho que é importante trazer aqui, né? Então, a gente foi descobrindo, ainda que o Elos já tivesse também no ambiente virtual, realmente a gente diz que o trabalho do Elos é a distância de um abraço, né? A gente está muito conectado, muito no presencial. E a gente tem trazido isso para esse ambiente virtual. A metodologia do Elos ela é dialógica, ela busca o diálogo, ela busca a interação, ela tem uma construção que é coletiva, que foi construída ao longo desses 21 anos, a partir dessas trocas, dessas reflexões, entre muitas pessoas que participaram de processos de transformação social com Elos. Então, a gente tem trazido, assim, respondendo de uma forma bem objetiva, esse ambiente híbrido mesmo para os nossos encontros, né? Então, a partir do momento que a gente tem um conteúdo que está preparado, teórico, de materiais, de vídeos que estão na plataforma, mas a gente também tem esses momentos de encontro onde a gente vai, em tempo real, né, trocar em salas, em rodas
rodas de conversa na plataforma do Zoom, que a gente utiliza, a gente vai poder ter momentos de mentoria, então, se você está trilhando a trilha pessoal, você vai poder agendar uma mentoria com um dos nossos facilitadores para trocar e participar de um momento coletivo, onde eu vou falar da minha experiência, você vai trazer a sua, e essas diferentes perspectivas apoiam, né, no processo pessoal de cada um. E também a gente tem momentos que podem ser mais construídos pelos participantes. Então, além de tudo, a gente também quer escutar o participante para construir esses momentos, para que essa sensação, né, que é real, né, do encontro, da troca, ela se materialize no virtual também. Espetacular, espetacular, muito bom, muito bom. Eu fiquei curioso agora, quero fazer, como é que faz para fazer as inscrições para entrar nessa brincadeira? Muito bem, agora a gente responde as perguntas que vieram sobre isso. Bom, a gente vai lançar aqui no link, no chat, né, o link para as inscrições para o curso. Hoje, para quem está assistindo essa live também, a gente tem um ticket de desconto de R$100. É só você usar o link que está na descrição da live para acessar esse desconto. E quem perguntou de bolsas também pode entrar lá no processo de inscrição e manifestar a sua necessidade, e certamente a gente vai estar olhando isso também com bastante carinho. Fora isso, a gente também vai tá apoiando a grupos, né, organizações, grupos corporativos que querem, que podem, se é um coletivo e quer, né, de repente um grupo de mais pessoas quer entrar junto e se inscrever, a gente pode escrever no e-mail, né, cursos@institutoelos.org, que a gente avalia um desconto especial para esse grupo. Serve dos 8 aos 80? Serve dos 8 aos 80. Olha, eu recomendo esse curso, claro, serve dos 8 aos 80, realmente, você fez uma ótima colocação, mas o que a gente está oferecendo na plataforma, eu recomendo que seja a partir, eu acho que dos 16, 17 anos, a gente consegue fazer um processo de mentoria bacana, até pelo conteúdo que está colocado na plataforma. E sim, dos 17 aos 90, 94, enfim, enquanto houver vida, né? Então, existe um processo de transformação. É importante que as pessoas saibam que é um curso, mas que ele tem um momento vivencial e que você vai tirar. Você não toma uma pílula, né? Não é uma coisa tipo. O conteúdo entrou em mim, né? Tomei uma pílula, já sei tudo. Não, é um processo de construção onde você vai experienciar. Então, você recebe os conteúdos, sim, pela plataforma, você troca com o grupo e você pratica na vida real. Então, a gente é especialista nisso, né? Em apoiar processos de materialização, de mudança, de transformação, seja em você ou seja no coletivo que você deseja trabalhar. Se eu estiver assistindo essa live, esse webinar de qualquer lugar do mundo, eu posso entrar e posso participar junto desse grupo? Pode entrar e participar. Hoje a Trilhas Elos ela está em português, mas eu acredito que você, enfim, se você tiver uma facilidade com o idioma, mas também os nossos facilitadores estão prontos para dialogar com você em espanhol e inglês aí. Estou morando aqui em Bali e eu sou o único matriculado nesse curso. Mesmo não tendo ninguém aqui junto comigo onde eu estou, eu consigo aplicar essas habilidades aqui onde eu moro? Consegue, vou adorar ter uma pessoa de Bali, você está me provocando, Rodolfo, quero conhecer alguém que está em Bali, que queira participar, seria muito legal. Eu pensei no primeiro lugar onde eu gostaria de estar e saiu Bali. Olha, adorei. Então, a gente consegue, né? A gente vai ter os encontros síncronos, né? Que vão ser virtuais, a gente vai oferecer algumas opções e também está gravado. Então, se você não consegue estar naquele exato momento, tem também a possibilidade de você assistir depois, vai estar tudo colocado na plataforma. Mas a gente vai buscar sempre o melhor momento, o melhor horário para as pessoas.
Muito bom. Agora faz o seguinte, imagina que alguém entrou nessa live agora, perdeu 35 minutos de informações preciosas. O que você teria para dizer para essa pessoa de maneira resumida? Então, a gente está aqui falando de um novo curso que é a Trilhas Elos. A Trilhas Elos é um espaço onde a gente construiu e criou para dialogar sobre as questões que estão postas hoje no mundo, mas também quem é você nesse processo. Então, a gente parte de 3 trilhas. A primeira está sendo lançada agora em março, que é a trilha pessoal, onde a gente vivencia um processo onde a gente descobre as nossas habilidades, o nosso potencial e promove esse processo de transformação a partir de um plano claro e coloca esse plano em prática. A trilha local que vai ser lançada mais adiante, onde a gente vai experimentar isso não só no processo de transformação pessoal, né, de reconhecimento das nossas habilidades, do nosso potencial, mas também no coletivo. Então, como é que eu lido e tenho um projeto que eu envolvo mais pessoas e promovo esse projeto e coloco ele na prática, e a trilha global é como eu experimento isso, associando essas práticas e esse processo a causas que estão colocadas no mundo. Então, como eu exercito a minha cidadania, como eu exercito a minha prática profissional, de uma forma consciente, de uma forma que promova processos de transformação no mundo que a gente vive. Muito bom, muito bom. A Ana fez uma pergunta espetacular. É uma trilha seguida da outra. Primeiro eu desenvolvo essas habilidades que são minhas, do meu contexto, de conseguir planejar. Depois eu olho localmente, depois eu olho globalmente. Ou eu posso fazer a trilha pessoal e também fazer a global, fazer a local, fazer junto. Como é que funciona? A gente está sugerindo esse percurso gradativo, né, das 3 trilhas, a trilha pessoal, a trilha local e a trilha global, mas, obviamente, se você depois sentir, não, eu quero já começar, ou eu quero, tem gente que gosta de... O percurso, ele é aberto, né, então, cada um tem uma forma, a gente respeita muito a forma de aprendizado das pessoas, né, e eu sei que existem várias formas de vivenciar o mesmo processo. A nossa indicação, a indicação do Elos, é que você comece pela trilha pessoal, porque, como a gente meio que já trouxe isso, né? Descobrindo um pouco mais sobre você, confirmando algumas coisas, para que depois você esteja pronto para partir para o coletivo e também associar, envolver mais pessoas, engajar mais pessoas nesse processo. Mas a partir do momento que as 3 trilhas estiverem abertas, a gente pode ser que seja disponível começar, O escolher outros caminho caminhos. o caminho se faz caminhando. O caminho se Exatamente. faz caminhando. Outro dia eu fiquei meio assustado, porque o pessoal do Netflix agora assiste série tudo na velocidade vezes 2. Então, nesse mundo acelerado, é preciso cada vez mais, né, Natasha, que a gente consiga entender justamente essas coisas que se propõem, essa trilha toda. Eu acho que é um aprendizado que desenvolve habilidades que são aplicadas a diferentes contextos. Eu, com isso, consigo me entender melhor, eu consigo agir melhor, eu consigo ser um melhor pai, um melhor profissional, um melhor marido, consigo entender melhor o mundo, consigo interagir melhor. Uma das falas é o afeto, que fala justamente de escutativa, é uma coisa que a gente precisa nesse mundo de conflito. Então, eu fico muito feliz, muito legal de perceber, de entender, de olhar vocês enquanto instituto que desenvolve esse trabalho há tanto tempo, tão bonito, trabalhando esses skills cada vez mais necessários. A gente tem tempo ainda, Beatriz, para mais uma pergunta assim para você? Tem mais? Tem? Tem mais um minutinho? Temos. Tá. Temos tempo. Você quer contar um pouquinho, falar um pouquinho mais para a gente do Instituto Elos? Posso falar, sim, acho que aproveitando que tem Acho que é bastante legal. gente por aqui, né? Enfim, também me veio uma outra coisa que me deu vontade de falar em relação às trilhas Elos, né? É um pouco isso, acho que não tem ninguém aqui nessa live que não tem uma questão, né? Que esteja viva e que gostaria de trabalhar, né? Seja no âmbito pessoal ou profissional. Então, o processo das trilhas Elos vem para isso, vem para trabalhar essas questões, é um convite para que você possa ter um espaço de refletir, um tempo para refletir sobre isso e para colocar em prática algumas coisas, algumas transformações que você gostaria de promover.
né, tanto no seu cotidiano, como também para além dele, do coletivo. Acho que me veio isso muito porque a gente fala, né, que a gente está vivendo num mundo cada vez mais acelerado, mas que também é um convite para essa reflexão e para essa mudança também, às vezes, de rota, né, ou fortalecimento dessa rota que você está, onde um mundo onde a gente precisa cada vez mais, né, de colaboração, de troca, de escuta, de valorização da natureza, desse espaço comum que a gente habita. Falando assim, do Elos, né, para quem não conhece, queria assim, aproveitar, quem quer conhecer um pouco mais do Instituto Elos, entra lá na nossa página, institutoelos.org. O Elos é uma organização com 21 anos, como eu comentei no começo da live. A gente atua em processos de formação, de educação social, então a gente tem uma série de cursos que estão disponíveis. Um deles é o programa Guerreiros Sem Armas, que é um programa que acontece desde 99, antes mesmo do Elos existir, que também está com inscrições abertas. Esse é um programa que dura um ano, é um programa bem mais completo para jovens, né? De jovens de 18, especialmente de 18 a 35 anos. Certamente é um programa que vem jovens, é um programa internacional que vem jovens de vários países e que também é uma oportunidade de aprofundar para jovens que querem trilhar um caminho, né, de ativismo, de promoção de transformação social e que querem promover esses processos. Fora isso, a gente desenvolve uma série de projetos de desenvolvimento local e comunitário. Então, uma das especialidades do Elos, o Elos tem desenvolvido projetos em parceria com organizações, com governos, com empresas, onde a gente tem promovido na prática, né, processos de transformação social, seja desde a transformação de territórios, construção de espaços públicos, programas de formação de jovens em territórios para promoção da transformação desse território, reflexão, formação de lideranças também, e projetos na área social, cultural, ambiental. Nesses 21 anos de atuação do Instituto Elos, quais foram os principais desafios que você viu acontecer enquanto agente transformador social? Gente, essa pergunta é uma pergunta desafiadora, né? Porque vocês estão fazendo a transformação social do mundo que está em transformação em 21 anos, as coisas mudaram. Já é um tempinho, né? Olha, a gente tem visto bastante coisa, né, se transformando nos últimos 21 anos, quase que acho que esse vai ser meu tema da trilha pessoal, hein, Pandolfo, você entrou nesse tema. Bom, a gente vive um momento muito desafiador, assim, falando como ativista social, como uma pessoa que promove transformação social, né, a gente tem visto, assim, um momento muito crítico em relação à questão social, socioeconômica das comunidades em situação de vulnerabilidade, né, não está sendo fácil para quem trabalha nessa área e nem para quem está vivenciando todas essas precariedades, né. Então, isso é um desafio. Ao mesmo tempo, a gente tem visto também uma sociedade e grupos, né, que têm se organizado, que têm promovido processos de transformação, seja no ambiente rural como urbano, então movimentos de moradia, movimentos de luta pelo acesso a direitos, né? Tem coisas muito interessantes que aconteceram no Brasil nesses últimos anos, né? E nesses últimos 20 anos, e também tem desafios ainda que estão postos pela frente. Acho que tem bastante coisa para a gente fazer. Quero convidar aqui quem está assistindo que se mobilize por isso, né? E não só por você, pelo seu entorno, mas também pelas futuras gerações. Eu acho que isso é uma questão nossa, do coletivo. Eu tenho certeza que cada um aqui talvez tenha uma motivação, um interesse, mas o que eu acho mais importante é entender que, independente do lugar onde você está, onde você ocupa, o seu papel social na sociedade, você pode promover alguma transformação, né? Seja na Intered, seja no Elos, seja numa escola, seja num comércio, enfim, algo pode ser transformado
alguma prática sua pode ser transformada e você pode promover esse processo e contribuir para esse futuro que a gente espera ter, né? Muito bom. Temos uma excelente ferramenta esse ano, que são as eleições, o voto. Sim, com Eu certeza. penso bastante nisso. O curso, a gente pode entrar em qualquer momento ou tem data de início? O curso, ele começa no início de março, né? A Início gente de está março. aqui, Agora é a hora. agora é a hora para quem quer se inscrever, porque a gente fecha um grupo e esse grupo ele recebe um acompanhamento, né? Não é só você recebendo informação e daí você fica você e a informação do curso sem saber o que fazer. Não, a ideia é que tem um encontro de abertura onde vocês vão poder se conhecer e a gente vai poder trocar entre nós. Os conteúdos também vão chegar na plataforma, você vai ter acesso e você pode trabalhar e utilizar esses conteúdos nos próximos 6 meses, e aí a gente tem os encontros que vão acontecer ao longo de um mês, então você vai ter um mês ali com a mentoria, com acesso a esse processo todo de mentoria do Instituto Elos, dos facilitadores. Muito bom. Para a gente fechar, para quem perdeu tudo e chegou agora na nossa live, conta para mim em 1 minuto por que eu tenho que fazer essa trilha, por que eu tenho que fazer esse curso do Instituto Elos. Legal, Pandolfo. Então, se você chegou agora, né? Espero que quem está escutando não se aborreça, mas a gente está lançando aqui o Trilhas Elos. Trilhas Elos é um curso criado pelo Instituto Elos para promoção de um processo de reconhecimento do seu potencial. Então, a gente criou 3 trilhas: a trilha pessoal, onde você reconhece suas habilidades, o seu potencial no mundo que a gente está vivendo hoje. A trilha local, onde você reúne um grupo de pessoas com quem você quer trabalhar, seja na sua empresa ou seja na sua comunidade, e que você possa criar um projeto coletivo e colocar a mão na massa, né, para fazer esse projeto acontecer, seja um empreendimento social, ou seja uma mudança organizacional dentro do seu ambiente de trabalho, ou seja no seu bairro. Enfim, eu quero promover alguma coisa no meu condomínio, no meu bairro. E a trilha global, onde a gente vai associar isso a uma causa maior, né? Aqui outras causas que o seu projeto e a sua ação podem estar vinculadas nesse mundo. Vale para revolucionar a reunião do condomínio também? Vale para revolucionar a reunião do condomínio. Eu não falei isso antes, mas acho que é um desafio, né? Quem vive em condomínio e de repente não conhece seus vizinhos e tal, você pode fazer isso, por exemplo, numa prática da trilha local. Como falta empatia, como falta empatia às vezes para os vizinhos, né? Exatamente. Ou para a gente, para com os vizinhos, né? Pra gente, também, pra as gente duas coisas. Muito bom, Natasha, foi espetacular bater esse papo contigo. E quem quiser se inscrever, faz como? Clica aqui na inscrição do vídeo, aqui vai ter a descrição com o linkzinho. No descritivo tem o link para as inscrições. A gente tem hoje quem está participando dessa live tem um bônus, né, de desconto de R$100. E quem também, eventualmente, quer acessar a bolsa, pode escrever lá no link e pode acessar e pode solicitar uma bolsa para participar do nosso curso. Muito bom. Tá tudo embaixo aqui, a descrição está embaixo se eu quiser o voucher também. Isso. E se você é de um grupo e quer fazer no coletivo, eu estou aqui com 10 pessoas, eu sou de um grupo corporativo, eu sou de um grupo de uma organização social, eu sou de um grupo de uma escola, eu quero fazer esse curso com a minha turma. Entre em contato com a gente, escreve lá no cursos@institutoelos.org e a gente discute as condições. Muito bom. Fica ligado que o link inspira, pessoal. Eu tinha um colega professor, tenho ainda, porque ele ainda está vivo, só não trabalhamos mais junto na mesma instituição, mas eu tenho um amigo professor, vamos colocar dessa maneira, que ele tinha uma frase que eu acho que nunca foi tão bem aplicada. Bora mudar o mundo, ele falava. Bora mudar o mundo? Então, eu acho que fica um convite para todo mundo que está nos assistindo. Bora mudar a si mesmo, bora mudar o contexto que a gente vive, bora mudar o mundo, que a gente precisa de cada vez mais pessoas que façam a sua transformação, a transformação do seu contexto, do seu entorno, porque só assim a gente vai conseguir, por meio da educação e por meio de toda essa trilha fantástica que o Instituto Elos criou, conseguir desenvolver as habilidades que a gente precisa para se relacionar melhor, para se desenvolver melhor, para viver em sociedade, num mundo melhor. Não é isso? Todo mundo quer?
Isso aí, bora mudar o mundo. A gente acredita que cada um pode também se colocar em movimento, né? Quando a gente se move, as coisas e as estruturas também se movimentam. Então, temos aí uma oportunidade para quem quer fazer alguma coisa, não sabe por onde começar e quer buscar esse espaço de reflexão e de suporte para que possa dar esses passos e, mais do que refletir, materializar esses processos de transformação. Muito bom. Esqueci alguma coisa? Não, Pandolfo, quero te agradecer, quero É isso. agradecer o Jamerson, que é o nosso facilitador também da Trilhas Elos, que está aqui nos bastidores, acompanhando todo esse processo. Agradecer a todas as pessoas que vieram aqui nessa live hoje, que prestigiaram. Queria também pedir que divulguem, é uma iniciativa que a gente está aqui abrindo, né? E acho que vai ser muito especial pelo fato de ser a primeira edição, e a gente vai poder ampliar e levar isso para as nossas redes, né? Não só quem pode ir ao Guerreiro Sem Armas, mas outras redes que, de repente, não acessam cursos presenciais nossos, que moram longe, que não conseguem estar aqui mais perto da gente. Muito bom, muito bom. Natasha, foi um prazer fazer essa live contigo, conversar um pouquinho mais e Obrigada. entender um pouco mais esse universo. E fica o meu convite para todo mundo que está nos assistindo também, vir fazer parte desse time, vir fazer parte desse movimento para transformar os contextos em busca de uma sociedade melhor. Foi muito legal, muito bom. Vida longa ao Instituto Elos. Um abraço, Obrigada, beijo Pandolfo. para Até todo mundo. Valeu, mais. até mais, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.